aqui é uma parábola muito conhecida, e se nós observar esse texto, vamos ver aqui uma mulher, né, vamos dizer, miserável, uma mulher que não tinha condição, uma mulher que sofredora, uma mulher que estava passando por um momento difícil, né, e querendo que um certo juiz julgasse a causa dela. Mas a própria palavra vai dizer que esse juiz, ele era injusto. E se você observar o texto é bem claro em dizer que por ele ser injusto, né, nós vamos entender que ele não vai julgar a causa dela conforme ela queria. Porque se ele fosse justo, nós sabíamos assim, não, ele vai fazer conforme o certo. Mas a palavra é bem clara em dizer que essa mulher, ela precisava que a causa dela fosse, né, fosse justificada, fosse, né, respondida. E naquele momento ela insistiu. A palavra vai dizer que ela oportunava. O que quer dizer oportunava? Todas as vezes ela ia ter esse certo juiz pedir, né, julga a minha causa, né, eu preciso, eu não posso continuar da forma que eu estou, julga a minha causa, eu preciso, né, receber esse algo que eu estou aqui, nessa causa minha aqui. E todo momento ela estava indo, ela estava insistindo. O primeiro ponto que eu quero destacar para a igreja aqui, se eu realmente, eu não vou desistir na primeira porta fechada, não. Eu vou continuar. Tem muitos que têm desistido e às vezes quer colocar culpado. Eu parei de ir para a igreja por causa do pastor. Eu parei de ir para a igreja por causa do irmãozinho do jovem, do irmãozinho dos varões. Eu parei de ir para a igreja por causa da pastora, por causa do presbítero, evangelista, e assim vai colocando culpa em todas as pessoas. Mas Deus fala no meu coração, tem muitos que têm desistido de servir a Ele, não por causa de pessoas, mas sim por própria culpa. Porque se tivesse firmado em Deus, não desistia. Aleluia. Se tivesse firme com Deus, estava caminhando até hoje. Aleluia. E essa mulher sabia realmente o que ela queria. Porque na primeira vez que ela foi lá e ele falou que não ia julgar a causa dela, ela poderia ter desistido. Quem sabe, a palavra não está dizendo, mas quem sabe esse homem poderia ter sido mal educado com ela, poderia ter falado algumas palavras para ela, e mesmo assim ela insistiu. Por quê? Porque ela sabia que ele era um juiz, porque ela sabia que ele poderia julgar a causa dela naquele momento. Então a palavra vai dizer o quê? Que ela insistiu. E aqui a palavra também diz que ela era viúva, ou seja, ela era uma mulher que não tinha ninguém por ela, vamos dizer assim. Então ela tinha que buscar. Quantos momentos que eu e você muitas das vezes nos encontramos sozinhos, quantos momentos que eu e você estamos passando por certas lutas e não temos ninguém por nós. Às vezes a gente precisa de alguém aqui, não tem, precisa de alguém ali, não tem, e nós só tem que buscar, né? Só tem uma direção para nós ir. E muitas das vezes nós queremos parar, porque nós vamos nessa direção e as pedras é grande, os espinhos é grande, e aí desistimos, né? É como que a gente estivesse caminhando numa caminhada em um objetivo e parece que tudo está dando errado, né? Parece que as coisas não querem dar certo, você está fazendo certo, mas as coisas estão dando errado. E essa mulher, ela estava procurando certo, e quando de tanto ela assistir, a palavra vai dizer que ele vai falar assim, de tanto você me importunar, eu vou julgar a tua causa. E aí julga a causa daquela mulher. Aqui eu entendo algo, né? Que por ele ser injusto, se ele fosse, né, julgar a causa dela por o tempo, pela vontade dele, talvez até ela saía perdendo. Mas de tanto ela incomodar ele, ele falou, vai, você já venceu sua causa está liberada, você alcançou o que você queria. E aí Jesus vem aonde nós falamos aqui no verso 6 em diante, né? Vai dizer, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto. Ou seja, se o injusto juiz julgou a causa daquela mulher de tanto ela insistir, imagine Deus, que Ele veio para trazer justiça aqui na terra. Aleluias. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, né, lá no texto de Jeremias 23, o verso 6, ali vai dizer ali que o povo, né, que os reis daquela época, que os líderes daquela época estava, vamos dizer assim, cuidando mal do povo, estava deixando o povo disperso, estava tratando o povo mal. E aí Deus usa Jeremias para profetizar algo ali,
falar que da linhagem de Davi viria um juiz, um pastor justo, né? Um homem justo que realmente viria julgar a terra. Aleluias. E aí Jeremias profetiza sobre aquele lugar. E quem é esse juiz justo? Quem é esse juiz que julga a causa, né? Que não puxa para um lado nem para o outro, é uma balança verdadeira. Jesus Cristo. Aleluias. Ele sim julga a minha causa e a sua causa. O nosso Deus, ele é justiça. E se a gente observar, né, uma passagem que vem à mente aqui, quem não lembra de quando Salomão foi julgar uma causa? Salomão, por ser o homem mais sábio, né, daquela época, vai dizer que chega uma mulher, né, voltando um pouquinho atrás, a Bíblia vai nos mostrar que duas mulheres teve filho na mesma época, no mesmo tempo. E aí uma das mulheres acaba se deitando em cima do filho. E aí o que acontece? O filho morre. Mas aquela mulher, para não ficar sem um filho, o que ela faz? Ela vai até a outra mãe que está com a criança da mesma idade dela, pega aquela criança e coloca outra criança no lugar. E aí no momento que aquela mãe acorda, vê que a criança está morta, ela repara e fala: essa aqui não é meu filho, não tem como ser meu filho. Aleluias. Quem é mãe conhece o teu filho. Quem é mãe sabe a marca que o teu filho tem. Quem é mãe sabe o amor que o filho, que você tem pelo teu filho. E com Deus não é diferente. Deus, ele olha para mim e para você, ele sabe a marca que você tem. Ele sabe o amor que ele tem por você. Não adianta, muitas das vezes nós queremos comparar, achar que Deus ama mais um do que o outro. Não. Aleluia. Como eu disse na palavra, Deus, ele é justiça. Se você está certo, Deus com certeza vai estar do teu lado. Mas se você estiver andando errado, me desculpe, mas Deus vai fazer a justiça. Aleluias. E na vida daquela mulher não foi diferente. Aquela mulher chega até Salomão e fala assim: ó, julga a nossa causa aqui, ó. Ó, o filho dela morreu e ela está falando que é esse. Não, o outro está falando. Então ficou aquela palavra para lá, palavra para cá. E Salomão, por ter a sabedoria de Deus na vida dele, fez as coisas certas. Quando eu e você tem a sabedoria de Deus, não vamos ser enganados. É por isso que a palavra diz: quem quer sabedoria, peça ao Senhor. Aleluias. Muitas das vezes nós erramos na nossa caminhada, é porque nós agimos por nós, nem consultamos a Deus, né? Eu vou fazer isso, para nós está bom, está me agradando, então está certo. Mas na verdade, muitas das vezes pode estar errado. É por isso que nós temos que consultar o Senhor. E a pergunta de Deus para mim e para a igreja: você tem consultado ao Senhor nas decisões que você tem tomado? Nos passos que você tem dado? Você tem consultado ao Senhor? Aleluias. Porque não adianta, na hora que a luta vir, Deus, cadê o Senhor na minha vida? Por que eu estou passando essa prova? Por que eu estou passando essa luta? Mas a pergunta de Deus é essa: será que nós temos consultado ao Senhor? Ou será que nós estamos agindo por nós mesmos? Não é bom, vai dar certo. Não, vou fazer assim, está melhor. Não, é desse jeito mesmo, vai dar tudo certo. Né? E Deus? Será que Deus está, né, tá conosco? Será que Deus está, né, assinando embaixo pela decisão que eu estou tomando? Pela decisão que você está tomando? Então vamos vigiar, vamos orar, porque aqueles que buscam no Senhor, pode ter certeza, nada tem falta, porque Ele sim sabe o que é melhor. Muitas das vezes nós andamos por um caminho e Deus está falando: vai por aqui, e você fala: vai dar errado, mas no final dá certo, porque é Deus que está te guiando. Aleluias. Então a palavra vai dizer que aquelas duas mulheres chegam a ter Salomão, e aí no momento que Salomão vê aquela confusão, um fala que é do outro fala que é do outro, e aí Salomão fala: cadê a criança? Pega a criança aí. Já que as duas está dizendo que é mãe, vamos fazer assim: pegou a criança, traz aqui, busca uma espada ali para mim ali. Já que as duas é mãe, então vamos partir no meio, né? Uma parte fica para a mãe e outra parte para outra mãe. Mas eu entendo que Salomão estava sendo muito sábio. Talvez quem não conhece vai falar assim: mas espera aí, que homem sábio é esse? Vai matar a criança? Vai fazer esse mal? Mas não, eu tenho certeza que Salomão naquele momento, com a sabedoria de Deus na vida dele, ele pensou assim: ó, quem realmente mãe
não quer o pior para o teu filho, né? Quem é realmente mãe prefere deixar o teu filho ir, mas está vivo, como foi pregado ontem lá em Sumaré, sobre a passagem de Moisés. Joquebede preferiu que o filho dela fosse embora morar com os egípcios, mas tudo propósito de Deus, do que ficar com ela e morrer nas mãos dela. E aqui nessa palavra não foi diferente. No momento que Salomão fala, pega a espada, vamos cortar essa criança no meio, a mãe verdadeira manifestou, não faz isso não, pode dar a criança para ela. Aleluias. Na mesma hora Salomão percebeu, não, devolve para ela que ela é verdadeira. Não, eu sou dona. Não, a dona é aquela que não quer o mal. Aleluias. A justiça de Deus não é diferente. Muitas das vezes eu penso assim, se Salomão ouvisse uma mulher, Salomão fala, essa aqui é a mãe. Se Salomão fosse ouvir outra mulher, não, essa aqui é a mãe. Mas não, ele colocou as duas de frente, e aquela que realmente agiu com misericórdia era a mãe. Aleluias. Muitas das vezes, para nós saber a verdade, nós temos que colocar de frente, para ver quem realmente está falando a verdade. E aqui a palavra diz que a mãe saiu com a tua criança no colo. Mas por quê? A justiça não foi do homem, por mais que Salomão era um homem, mas o que estava com ele era Deus. A justiça de Deus sempre será verdadeira. Aos nossos olhos poderia falar, não, a mãe é aquela. Outros falam, a mãe é aquela. E muitas das vezes nós iríamos errar, porque nós somos ser humano. Mas Deus não. Às vezes, né, quando a nossa causa está sendo julgada, muitas das vezes nós olhamos para pessoas, né, e falamos assim, nossa, a pessoa agiu errado, e eu que estava certo, e quem saiu no benefício foi a pessoa que estava errado. Mas entenda, se foi agido debaixo da vontade de Deus, pode ter certeza que você às vezes está errado e não está vendo, admitindo. Porque quantas das vezes eu mesmo, né, já andei errado e para mim estava certo. Mas a partir do momento que nós colocamos Deus na nossa vida, porque Deus é a luz, e quando Deus vem para nós, nós enxergamos nosso erro, né? O verdadeiro cristão enxerga o próprio erro. Não é aquele cristão que fala, não, eu estou certo e acabou. Não, eu errei, me perdoa, né? Eu sou falho mesmo, né? Porque a própria palavra diz o quê? Que nós somos pecadores, então nós estamos sujeitos a errar. Mas Deus, Ele não ama o pecado, mas sim o pecador que se arrepende. Não é o pecador que continua errando. Talvez você fale, mas Deus ama o pecado, vou continuar pecando aí. Me desculpe, se você não se arrepender, se arrependa. Aleluias. Então aqui Deus está dizendo assim, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ou seja, que clama, que busca o Senhor. Senhor, estou arrependido, muda, Senhor, me ajuda, julga a minha causa. Mas aquele que não está nem aí, não tem como Deus julgar a tua causa, porque só você vai ser respondido se você clamar. Lembra do cego de Jericó? Se ele não clamasse, Jesus tinha passado direto, mas ele continuou clamando, insistindo, e aí Jesus falou, vai lá e chama ele. Aqui não é diferente. Deus está dizendo, se você quer algo, continua clamando. Ah não, mas está difícil, não vai acontecer. Não, continua clamando. Aleluias. Porque Deus, Ele é fiel e justo, Ele julga a nossa causa. E no verso 8 diz assim, ó, digo vós, que depressa lhe fará justiça. Então Deus é um Deus justo, Ele faz justiça. E se a gente observar lá em Hebreus 1:9, aleluias, ali vai estar falando algo interessante. Vai dizer assim, ó, Hebreus 1:9, amaste a justiça, ou seja, Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Então Deus, Ele ama a justiça. Em outras palavras, Deus ama as coisas certas, mas a iniquidade é o que? É o pecado, aquilo que está fora do alvo. O que é pecado? Para quem não sabe, é que você saiu do alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Então a partir do momento que Jesus é meu alvo e eu mudei o passo, é pecado. Pode ter certeza. Talvez você ache que não, eu só estou fazendo uma coisa de nada. Se o alvo não é Jesus Cristo, pode ter certeza que é pecado. Repara, né? Analisa os teus passos, para ver se realmente você está fazendo certo ou não. Aleluias. Então o nosso Deus, Ele ama a justiça, e que
eu e você possamos andar na justiça, porque o nosso Deus, ele é justo. Muitos acham que o nosso Deus, ele é vingativo. Não fez o mal, ele, né, alguém fez o mal para você, não, peraí, Deus, me vinga, Senhor, o que está fazendo para mim? Não, jamais. Nós sabemos que quem semeia, vai colher. Se você está semeando espinho, me desculpe, uma hora ou outra o espinho vem sobre você. Uma hora ou outra você vai pisar e não vai falar que Deus é mau, não. Uma hora ou outra, o que você está fazendo vem para você, da mesma forma é a bênção. Se você semeia amor, pode ter certeza que aonde você passar, as pessoas vão estar te abraçando, falando, nossa, como você é bênção, nossa, olha aí, né? Eu tiro isso pela minha esposa, não porque é minha esposa, né? Pelo jeito dela, né? Na maioria das igrejas que nós vamos, as pessoas tratam ela bem. Por quê? Porque ela procura tratar as pessoas bem, né? As pessoas abraçam ela e começam a falar as coisas para ela. Por quê? Porque ela semeia amor. Por mais que muitas das vezes, né, ela pode ser falha, todo mundo é falho, mas aonde nós andar tem que semear amor, porque nós sabemos que um dia nós possamos voltar lá. É como eu falo para os obreiros da porta, né? Procure sempre receber as pessoas boas, do jeito certo, né? Receber bem as pessoas, porque eu, né, testemunho disso, todo mundo que vem aqui fala bem deles. Por quê? Porque eles sabem receber e está semeando coisas boas. E assim é nós, aleluias. E quando nós falamos de justiça, né, se a gente observar uma passagem muito conhecida, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, né, às vezes até já usou isso, né, no dia a dia, é sobre a passagem da mulher adúltera. No momento ali que ela foi pega em adultério, todo mundo quis ser juiz dela, né? E assim é na nossa vida. No momento que erramos, todo mundo quer ser o nosso juiz, né? Tá errado, mata, né? Tá errado, joga para fora, quer julgar. Mas Deus, ele é juiz justo. Como eu disse, Deus não puxa. Não, você tá errado, fica aqui do meu lado, que você tá errado, mas eu vou cuidar de você, né? Não. Se você tá errado, você vai pagar o preço. Todo erro tem a sua consequência. Aleluias. E naquela mulher não foi diferente. Talvez, se a gente observar alguém contando aquela história, vai falar assim, mas Deus passou a mão, né, na cabeça da mulher, passou a mão no pecado da mulher. Não. Se você entender o que Deus falou no final, você vai ver que ele não passou a mão. Ele mostrou a verdade para aquela mulher. Ele foi justo. Porque no momento que todo mundo queria tacar pedra naquela mulher, não, você está condenada, você está errada. O que Jesus fala? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, analise a tua vida. Se você realmente não tem pecado, você não está errando e não vai errar, pode tacar pedra. Mas se você é sujeito a erro quanto a ela, fique no teu cantinho, né? E não faça errado. Então naquele momento ninguém tacou pedra naquela mulher. E ela olha para Jesus, eu imagino, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu imagino que ela olha para Jesus e fala assim, o único que não tem pecado aqui é o Senhor. Se o Senhor não me tacar pedra, né? Amém. E Jesus vai dizer o quê? Cadê os seus acusadores? Não tem ninguém? Tem não. Nem eu te acuso. Mas porém, vai e não peque mais. Por quê? Porque pode acontecer coisas piores. Sabe o que Deus diz aqui? Ao meu entendimento, talvez outras pessoas podem entender de outra forma, mas se Deus revelar o meu coração, neste momento aqui, ó, eu julguei a tua causa. Você poderia ser apedrejada pelos teus erros, mas ninguém te tacou a pedra, então vai. Mas lá na frente, se você continuar no erro, coisas piores vão acontecer com você. Eu não estarei lá com você. Você está indo. Então coisas piores podem acontecer com você. Em outras palavras, aqui você iria levar pedrada por esse ato. Mas aqui você aprendeu, então não faça mais isso. Continue caminhando, não erre. Aqui algumas pedradas poderiam te acertar, mas lá na frente poderia ser a tua morte. Aleluia, está entendendo o que Deus está dizendo? Muitas das vezes Deus julga a minha causa e a tua causa, nos dá a oportunidade de mudança. Mas se eu continuar no erro, coisas piores podem acontecer. E às vezes a misericórdia de Deus não vai nos alcançar. Por quê? Não foi falta de aviso. Quem não lembra de Saul, né? Samuel querendo ir, né? E Deus chegou um momento e falou, mas até quando vai ter dó de Saul? Até quando vai querer ficar ajudando? Então eu aprendo que eu e você somos falhos, nós erramos. Todo momento nós erramos. Mas nós temos que vigiar
Tem coisas que nós erramos e sabemos ali é um buraco. Se eu pisar ali eu vou cair, eu vou lá e piso. E aí não quer a consequência. A consequência pode ser terrível. Talvez você caiu ali, alguém te estendeu a mão, tirou você. Amanhã você passa de novo, cai de novo, alguém vai estender a mão e fala, não cai de novo. Você vai e cai de novo, daí a pessoa fala, agora você vai demorar um tempo aí. Passa uns dias, você sofre lá, tira você. E chega uma hora que a pessoa fala, não, fique aí já que você gosta de cair, né? Aleluias. Então que nós podemos aprender, o nosso Deus, Ele não é injusto. Ele não passa a mão em um no outro. Um é favorecido, o outro não é. Não, a balança de Deus, ela é justa. Ela não pende nem para um lado, nem para o outro. Aleluias. Porque Deus ama todos nós. Isso que nós temos que entender. Deus ama cada um aqui. E não tem melhor e pior não. Deus ama todos iguais. Mas também Ele é justiça. Se eu estou errado, eu vou pagar o preço. A consequência vai vir. Cedo ou tarde vai vir. A verdade cedo ou tarde vai aparecer na minha vida. E aí pode ser difícil. Aleluias. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente observar lá em 1 João 3 e o verso 7, vai dizer assim, ó: filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Aleluias. Se Jesus não viesse, nós estaríamos no erro, mentindo, errando, pecando. Mas graças à misericórdia do Senhor, Ele veio para quê? Para levar todos os nossos pecados. É por isso que temos que vigiar, valorizar o que Jesus fez por mim e por você. Aleluias. Então nós temos que procurar praticar a justiça. O que é praticar? Alguém aqui, né, já viu jogo de futebol, já jogou, já assistiu? Já parou para pensar num jogador de futebol? O que ele faz para fazer gol? Ele treina, né? Quem não lembra, né, do jogador do Corinthians, bem antigo, 10 anos atrás, 20 anos atrás, Marcelinho Carioca, dizia que ele era o pé de anjo, né? Por quê? Que de tanto ele bater a falta, ele praticou tanto, que quando pegava a bola ali, os outros falavam, já é gol já. Por quê? Porque ele praticou, ele era bom naquilo que ele fazia. E aqui a palavra está dizendo, né, que quem pratica a justiça é justo. O que Deus está dizendo para mim e para você? Nós somos pecadores, mas de tanto nós querer fazer o certo, nós vamos ser praticantes, vamos ser justos, não vamos errar mais. É como se fosse assim, um exemplo. E eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, né? Se você não passou, começa agora a andar no certo agora. Porque antigamente eu chupava uma bala, jogava um papelzinho no chão. Daí você sabe que é errado, né? E aí o que eu procuro fazer? Chupar a bala, coloco o papelzinho no bolso. Por quê? Porque eu sei que é o certo. Mas para acontecer isso, muitas das vezes eu joguei papelzinho no chão, ia lá, pegava, de novo colocar no bolso. Ia lá, jogava, pegava, lembrava. Então de tanto eu fazer isso, eu acabo lembrando e colocando no bolso. Mas às vezes, se eu não praticar isso, vai ser normal jogar ali, todo mundo joga. Então nós não podemos ser igual a todo mundo. Você tem que ser diferente. Deus nos chamou para ser diferente. E o exemplo claro disso é o próprio Deus. Então nós temos que praticar a fazer as coisas certas. E quando fala praticar, Deus aqui mostra para mim que nós temos que praticar. Por quê? Porque nós somos falhos, né? Porque nós não conseguimos fazer. Se você for querer fazer um desenho ou a sua assinatura, né, pela primeira vez, você não vai ficar treinando, até você fazer do jeito que você quer. Então praticar ser justo é assim também. Às vezes, né, eu já falei isso para minha esposa, ela às vezes pega esse ponto, né, que é errando que a gente aprende. Mas depois eu corrigi e falei assim, é observando o erro dos outros que a gente aprende. Aleluias. Então se você errar, muitas das vezes vai causar machucado em você, dor, né? Para andar de bicicleta, você não cai às vezes, quando você está a primeira vez. Então se você observa, uma pessoa andou assim, ela caiu desse daqui, então me soltou, ela caiu, então não me solta não, deixa eu pedalar mais um pouquinho, pegar equilíbrio. Então você vai observando o que a pessoa fez de errado e procura fazer o certo. Na autoescola, quando a pessoa, né, treina na autoescola, reprovou. Por que reprovou? Eu reprovei porque
eu não estudei isso aqui, tá bom, então vou estudar isso aqui agora, para mim não errar, entendeu? Então assim, então a gente tem que observar, e a justiça é da mesma forma, né? Muitas das vezes as pessoas me observam, e falam assim, nossa, o pastor fez errado isso, e o que a pessoa vai falar? Apontar, nossa, porque o pastor não fez diferente? Nossa, o pastor colocou a cortina ali, podia ter colocado outra cortina, o pastor pintou de amarelo, não, podia ser de verde, nossa, o pastor colocou live, não poderia colocar, então vai apontando meus erros. Mas o que Deus está dizendo, já que está errado, pratique a justiça, faz do jeito certo, mas quando você ser pastor, aleluia, quando você estiver na frente, faz do teu jeito, aleluia, porque ser justo é isso, não é querer corrigir as pessoas, sair querendo passar por cima das pessoas, não, ser justo é você olhar o errado e procurar fazer o certo, é isso, é ser justo. E da mesma forma, às vezes a pessoa olha alguém louvando, né, e vê que a pessoa canta errado, não sei, porque todo mundo aqui está aprendendo, né? Eu mesmo, né, estou aprendendo. Eu suo mais quando eu estou louvando do que quando eu estou pregando. Aleluias. Mas isso eu sei que uma hora ou outra Deus vai me aperfeiçoar, né? Porque Deus sabe que a gente faz por amor, por coração. Aleluias. Então o que acontece? Você está vendo, uma pessoa está falhando nisso, né? Está errando nisso. Então eu vou ensaiar para mim não errar isso. Dessa forma, quando eu for louvar, eu vou louvar certinho. É isso. Aleluias. Então o nosso Deus, Ele ama a justiça, porque Ele é justo. Então que eu e você possamos ser justos. Mas entenda algo, se nós for agir por nós mesmos, nós vamos ser injustos. Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo, e às vezes aquilo que nós vamos fazer agrada um e desagrada outro. E pode ter certeza, aquele que se agradou vai falar assim, nossa, você agiu certinho. Mas aquele que você não agradou vai falar assim, nossa, o pastor foi errado, hein? Não era desse jeito. Aleluias. Mas quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, pode reclamar, né? Se é Deus que está te orientando e você está fazendo conforme Deus quer, pode ter certeza, né, que Deus vai justificar a tua vida. Aleluias. Lá em Daniel 9:7 vai dizer o quê? Que a Deus pertence a justiça. Aleluias. Que a justiça pertence ao Senhor. Aleluias. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Muitas das vezes nós queremos julgar. Muitas das vezes alguém te fez um mal, você quer fazer da mesma forma, quer devolver o mal. Mas lembra da onde nós lemos aqui, Lucas 18? Deus, Ele julga a nossa causa. E Deus está falando comigo e com você. No momento que você está sentindo injustiçado por alguma coisa, dobra o teu joelho, coloca nas mãos do Senhor. Muitas das vezes a gente fala, né, é como se fosse na escola, né? Às vezes Deus me dá uns exemplos assim, doido, como se fosse na escola. Vamos dizer o Léo. O Léo é pequenininho, ele vai para a escola, as pessoas batem nele lá, ele fala, peraí, vem lá, chama o pai dele dá uma surra nos moleques. Isso é justiça do homem. Qual que era o certo? Dobra o joelho lá, que de alguma forma Deus, né, faz que essa pessoa se arrepende, vem pedir perdão para você. É assim que Deus faz. Porque nem sempre, entenda isso, Deus falou isso no meu coração, se eu vou querer retribuir o que a pessoa faz de mal para mim, eu estou me tornando igual a pessoa. Agora imagine Deus olhando para mim e para a pessoa e falar assim, vocês dois estão errados, né? Vocês dois estão errados, então vocês dois vai ter a consequência. Agora se eu dobro meu joelho, entrego ao Senhor, Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, olhe por mim, Senhor, julga a minha causa, tenho certeza que Deus vai agradar de mim, e aquilo que está precisando ser mudado, na pessoa ou em alguma coisa, Deus vai mudar. Aleluias. Então que nós possamos confiar mais na justiça do Senhor. Aleluias. Mas às vezes nós falamos assim, Senhor, né? Como está escrito lá no Salmo 126, verso 5, Senhor, eu tenho chorado tanto, né? Tenho, né, passado tanta luta, mas o Salmo diz o que? O que semeia com lágrima, secará alegria. Mas por quê? Porque nós temos um Deus justo. Quem chora nos pés do Senhor, tem um louvor, eu não lembro a parte, mas quem chora nos pés do Senhor tem vitória. Aleluias. Se você está chorando no pé do Senhor, pode ter certeza, Deus está ouvindo. Aleluias, Ele está colhendo a tua lágrima. Aleluias. Mas muitas das vezes nós queremos ir atrás de pessoas, né, para nos ajudar, para ir para a nossa luta. A oração tem muito poder. E se nós orar com fé, confiando em Deus,
Ele vai julgar. E aquilo que muitas das vezes temos perdido, Deus ele pode trazer em dobro, aleluias, para a nossa vida. Mas é por isso que nós temos que confiar no Senhor, aleluias. Lá em Mateus 21, 28, ali vai dizer a parábola dos 2 filhos. E ali no verso 32, Deus vai dizer assim, ó: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não creros, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos se arrependeu para o crer. Aqui essa parábola, eu acredito que muitos conhecem. É a parábola de quando o pai fala para um filho: ó, vai lá, né? Vai lá e cuida da minha vinha. Daí o filho fala: eu vou, mas não vai. Daí chega para outro filho e fala: ô filho, vai lá e cuida da minha vinha. Daí ele fala assim: ah pai, eu não vou. Mas ele se arrepende e vai. Então Jesus traz essa parábola, ensinando que aquele realmente que era para ir, falou que ia, não foi. E aquele que falou que não ia, se arrependeu e foi. Então aqui Deus ele mostra o arrependimento, que o arrependimento pode mudar muitas coisas, né? Muitas das vezes nós queremos ser justos, né? Mas não somos fiel ao Senhor, não obedecemos, não fazemos a vontade de Deus. E aí Deus fala o quê? Deus fala para os filhos dele, né? Já que vocês, né, com minhas palavras, já que vocês são tão justos e não se arrependeram, João veio, pregou a palavra, pregou a verdade, vocês não acreditaram. Então esses aí, ó, que são, né, aos olhos humanos estão perdidos, que somos nós, que são os falhos, né, que muitas das vezes erra, faz coisa errada, eles acreditaram, né? E a partir da fé dele, acreditando, a mudança veio sobre a vida dele, e com certeza, para ele sim, né, a justiça vai ser feita. Aleluias. Talvez você tenha olhado para você e falado: Senhor, eu sou tão falho, eu erro tanto, aleluias. Mas entenda isso: se o seu coração está arrependido, e se você realmente crê na palavra do Senhor, procura andar na palavra do Senhor, procura pegar as mudanças que a palavra nos ensina, pode ter certeza que Deus irá fazer justiça para você. E com certeza o seu lugar está preparado lá no céu. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração, né? Eu falei tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, né? A palavra, Deus foi me revelando aqui, foi trazendo aqui, e aquilo que Deus foi trazendo, eu fui falando. Então tome posse dessa palavra. Não sei se você está passando algum tipo de injustiça, não sei se você precisa andar na justiça, né? Praticar a justiça. Não sei, né, se alguém está te perseguindo, não sei o que está acontecendo, mas a única coisa que Deus coloca no meu coração para dizer para vocês, né, que existe um Deus de justiça. Ele não puxa nem para o lado nem para o outro, ele é justo. Se você está andando, né, no certo, continue andando no certo. Se você está andando no errado, procure andar no certo, porque o nosso Deus, ele não olha para quem é mais bonito, para quem canta melhor, para quem prega melhor, para quem faz mais, para quem faz menos. Na hora da justiça, certo ou errado. Amém? Então que você guarde essa palavra, tome posse. Seja conforme aquela mulher, não desiste da tua bênção, não desiste da tua causa. Coloque nos pés do Senhor e pede: Senhor, julga a minha causa, que Ele vai julgar e vai fazer justiça para a tua vida. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra e as palmas para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.